Oi, Olá! Mari! Tudo bom, Finalmente querida? agora, de certa forma, né, ao vivo. Sim, a gente fala muito pelo WhatsApp, mas nunca tinha se visto assim, conversado ao vivo. Nossa, eu tô me olhando agora, tô me achando Não, eu também tô precisando me totalmente arrumar bagunçada. aqui. Hum, Aquelas que ficam se arrumando durante a live, né? Tá, aham. tudo bem, né? Não é o que importa. O que importa é a gente conversar sobre, ops, essa maravilha que acaba de Ai, ser lançada pela LPM Editores. Eu sou a Paula Taitelbaum, trabalho na comunicação, né, da editora, e eu fiquei maravilhada com o teu livro. Eu confesso, assim, que tá, eu não acompanhei, né, a produção dele, porque a gente está, ainda a LPM está trabalhando em home office, cada um na sua casa, então a gente fica sabendo das coisas, mas eu não estava vendo a produção deste livro. Pessoal, sério, é um livro incrível, Mari, e que eu te assistindo descobri que tu fez tudo sozinha. fiz. Parabéns. Parabéns, eu quero que tu conte um pouquinho, mas antes de falar do livro, eu queria conhecer um pouquinho mais a Mari, né? Assim, quem é a guria natureba? Tu foi uma criança que comeu bem? Tu foi uma criança difícil, daquelas que fazia birra para comer? Eu comia bem. Acho que minha mãe não reclama disso, sabe? E eu sou do interior, eu sou de Veranópolis. Então, lá no interior, eu lembro assim, que a minha avó, ela cozinhava tudo, ela fazia até o sabão na casa dela. Então, era uma alimentação um pouco diferente também. O leite era o que o meu avô pegava nas vaquinhas. Então, naquela época não tinha tanto industrializado. Porém, o meu avô tinha um bar e a gente tinha passagem liberada para comer tudo que quisesse no bar do meu avô. E era um bar, chocolate, salgadinho, sorvete. Mas a gente comia muita comida também. Então, eu acho que existia um equilíbrio, sabe? Ainda naquela época. Sim. Mas eu acho que eu comia de tudo. Mas uma coisa que não acontecia, que isso eu não me lembro de acontecer, é, por exemplo, é, eu estar experimentando. Eu tinha uma sopa, tinha duas sopas que eu amava, que a Vani, que trabalhava lá em casa, fazia. Uma era sopa amarela e a outra era sopa verde. Quando eu fiquei sabendo, eu amava as sopas. Quando eu fiquei sabendo que tinha espinafre na sopa, eu não comi mais a sopa. Então, eu Porque não o sei se preconceito com espinafre. não, é que na verdade eu não me lembro de ter tido esse contato, entendeu? Com os alimentos, nossa forma íntegra, porque eu sou de uma geração em que as pessoas, os pais, eles trituravam os alimentos, tudo virava sopa, né? Sim, E hoje sim. em dia não. Então, eu acho que hoje em dia tá bem diferente essa questão, e eu acredito que as pessoas, as crianças, elas vão ficar menos resistentes a alguns alimentos, porque elas estão conhecendo, tem essa a alimentação BLW, que a criança segura tudo com a mão, ela come tudo íntegro, não toma mais sopa, não tem Sente, né? papinha. Exatamente. Então, eu acho que eu me alimentava bem, sim. Que bom. Bom, assim, e eu quero saber também como que nasceu a guria natureba, né? Assim, foi de uma paixão tua pelos alimentos saudáveis mas assim, ó, quando é que ela nasceu? Não só a guria natureba da web, mas a guria natureba em ti, né? Quando a Mari se transformou em guria natureba. Sabe que eu me lembro de uma situação de Natal e Ano Novo em que a gente estava com a família do meu pai e o meu avô era tenista. Ele jogava até pelo Leopoldino no Juvenil aqui em Porto Alegre. E ele sempre teve uma alimentação bem cuidadosa. Eu era pequenininha, não me lembro quantos anos eu tinha, mas eu era pequena. E a gente, aquelas coisas, exagerou na noite de Natal, né? No dia seguinte a família se reúne para comer de novo o que sobrou da ceia. E ele disse assim: ontem eu exagerei, hoje eu só vou comer fruta. E eu falei: eu também só vou comer fruta hoje. Então eu acho que eu já admirava esse jeito dele. E eu, com certeza, me inspirei muito na alimentação do meu avô paterno. O resto da minha família não era tão voltado para alimentação saudável. Então, eu me lembro dessa situação. Olha a minha mãe aí, ela vai poder dizer. Acabou de entrar. Ah, E eu me lembro a dessa Vânia? situação. Uhum. Oi, Vânia. Que orgulho, hein? Eu me lembro dessa situação e eu acho que a minha virada de chave de estar cuidando mais da alimentação foi quando eu me mudei para Porto Alegre. Eu vim com 16 anos para cá.
A minha mãe queria que eu tivesse vindo antes, eu não vim. Teve um dia que eu falei pra mãe, num domingo, às 3 horas da tarde, eu falei, hoje eu tô indo morar em Porto Alegre. Ela falou, não, tu não vai. Eu já falei que era pra te ter ido antes, tu agora tu não vai. Eu falei, eu vou. E ela, não, tu não vai. Eu falei, eu vou. E eu vim. Às 7 horas da noite eu tava no carro, meu primo embarcando pra cá. E daí Tá, eu mas tu comecei a tinha onde cuidar. morar, provavelmente. Tinha. Mas foi bem louca, assim. Eu não avisei nem meu Sim, namorado na época. Minha mãe que avisou ele, imagina. Olha isso. Não tinha celular, sabe? sim. E daí eu comecei a cuidar mais da minha alimentação, porque, claro, a minha mãe fazia muitos congelados e mandava pra gente, aquela coisa de galera do interior, que traz os congelados da mãe no domingo. Mas eu comecei a comprar as minhas comidas e comecei a cozinhar mais. Então, ali que eu fui administrando um pouco melhor minha alimentação e comprando o que eu queria, porque na casa dos meus pais a gente não saía para comprar, eu sempre tinha o que o pai e a mãe compravam, né? Pessoal que está chegando, assim, principalmente via LPM, eu, assim, não consegui botar ali aquela coisa que a gente bota fixa para dizer o que está acontecendo. Estamos conversando com a Mari Weckerli. É Weckerli que se diz? Isso aí. Weckerli, que é a guria natureba, sobre esta maravilha de livro, Receitas Naturebas para as Crianças e para toda a família. Bom, a gente estava falando quando surgiu, mas naquela época eu acho que não se falava tanto em... Na época que tu começou com alimentação saudável, ou tu me corrige, com essa questão de veganismo, de não consumir tantos laticínios e glúten. A sensação que eu tenho é que isso é um pouco mais recente. Não sei se eu É. tô certa, assim. E aí, isso foi vindo aos poucos. Tu fez vários cursos fora também, né? Como é que a tua alimentação saudável pessoal, como é que isso começou a virar algo mais profissional, né? Assim, quando que teve essa transformação também? Essa Isso é verdade. vontade? Há uns anos atrás não se falava, né? Veganismo, vegetarianismo. Eu fui vegetariana por uns 3 anos. Eu em 2015, 16, 17, e a minha mãe não sabia nem o que fazer para eu comer. Isso, imagina há, Pois sei é. lá, 10, 15 anos atrás. Mas tu me perguntou sobre os cursos, né? Então, Como é que se deu como é essa que surgiu? transformação? O pessoal está perguntando como faz para conseguir esse livro. Olha, ele está à venda em vários lugares. Está à venda no site da LPM, em algumas, eu não sei, essa pessoa onde mora, onde... Conta pra gente onde tu Sul. mora, que a gente te ajuda. Porque daí a gente pode te ajudar. Tem no É, site da Mari, a Mari também está vendendo, né, Mari, no teu isso. site. O teu site é o Guria Receitas. Natureba. Eu criei um O Ivan site. tá dizendo best-seller na Pocket Store. Se for em Porto Alegre, tem na Pocket Store. Oi, Ivan. Querido Oi. Ivan. Ivan Pinheiro Machado, da LPM, tá aqui com a gente também. Então, assim, tem para vender em vários lugares. Depois também a gente pode mandar se quiser, um direct ali para a LPM, que a gente também Isso. acha onde tem para vender. Uhum. Mas aí, voltando a isso, tu Uhum. começou a te alimentar de forma mais saudável, né? Tu era vegetariana uma época, né? Agora eu acho que tu é vegana, né? Não sou. Eu Não? voltei a comer carne, senti Ah, não vontade, sabia, voltei. desculpa. Tá, Aham. não, legal. Mas, E aí tu foi fazer alguns cursos fora, nessa área mais saudável, né? Conta aí é. pra gente. Mas em 2014, tu me perguntou como surgiu, né? O Guria Natureba Web. Em 2000, a minha irmã estava morando fora do país e eu estava morando com meu irmão. E eu lembro que eu ia muito para a cozinha. E teve um dia que ele me falou assim. E quando os amigos dele iam lá, eu estava na cozinha, a galera sempre ia para ver o que eu estava fazendo. E o meu irmão começou a me falar: tu precisa dividir com as pessoas o que tu aprendeu sozinha. Porque adolescente eu adorava ler aquelas revistinhas saúde, sabe? Sim, sim, Tinha na claro. casa do meu avô, então ele não jogava fora as revistas saúde do ano inteiro. A gente não morava na mesma cidade, mas quando a gente ia tirar férias, ia para Cabeçudas, que é onde ele tinha casa na praia, eu lia essas revistinhas, eu adorava. Eu tinha muita facilidade para aprender. E então meu irmão que foi falando, tu precisa dividir com as pessoas que tu aprendeu sozinha. Essa frase eu nunca vou esquecer. E eu pensava, eu falei, não, jura, fazer blog deve dar muito trabalho, não quero. Mas despretensiosamente eu pensei, quer saber?
vou fazer um livro de receitas online. Eu sendo arquiteta, eu que desenvolvi o logotipo, logomarca, paleta de cores, eu que fiz o site, eu que fiz tudo sozinha. E um dia eu tava na praia com as minhas amigas no Rio e eu falei, e eu não tinha contado pra ninguém essa história. E as gurias pegaram um lanche, tipo, pediram um biscoito Globo, pediram esfirra, aquela coisa. E eu tirei um lanche da mochila e uma delas falou, tu é uma guria muito natureba mesmo. E eu pensei, ela não sabe o nome e ela falou isso. Esse nome sou eu, então. Guria natureba. Não, É, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver aham, com o gauchismo, né? Assim, a coisa de ser uma sim. guria, né? E natureba é uma coisa também simpática, legal. Eu adoro o nome, assim. É, e daí aos E, poucos as pessoas foram pedindo para eu fazer, para eu dar aula e foram seguindo as minhas dicas na internet. Há 5 anos atrás, o Instagram não era o que é hoje, né? Hoje em dia as pessoas nem trocam cartão de visita, elas trocam arroba. É, e daí eu nunca tinha ido nem numa nutricionista e nem feito um curso. E eu comecei a pensar no assunto. E aos poucos eu fui pensando, ah, quer saber, eu preciso me especializar. E resumindo a história, eu fui demitida do meu trabalho porque a gente estava numa crise forte da arquitetura pós-incêndio da Boate Kiss e a gente não conseguia mais aprovar nada. Então, parte da minha equipe foi cortada e eu também fui. Eu pensei, é agora que eu vou morar fora, me especializar e quando eu voltar eu vou dar aula. Daí foi isso que eu fiz. mas conta pro pessoal onde que tu morou. Tem no livro, claro, mas quais os Eu lugares? morei em San Diego. Eu falei de novo, ó, bem louca, falei pra minha mãe aquela vez que eu ia vir para Porto Alegre. Daí nessa vez eu pensei, eu tava pesquisando se vou morar fora, vou morar em algum lugar. Lembro que numa sexta-feira eu falei pra minha mãe, tô indo morar em Los Angeles. Daí ela, tá, vai morar em Los Angeles, tá desempregada, né? E daí, só que daí eu passei a madrugada em claro. E eu lembro que aquela madrugada era 5 da manhã, eu tava na minha casa de Imbé, na cozinha, luz ligada, mexendo no celular, e ela desceu, falou: por que tá acordada? Vai dormir. Eu não tinha conseguido dormir. E daí eu falei que naquele sábado eu falei, mãe, na verdade, Los Angeles não tem muito a ver comigo, eu vou morar em San Diego. E daí ela tá, tipo, vai, aham. Terça-feira, a minha passagem estava comprada para Los Angeles. Eu ia morar em San Diego, já tinha casa em San Diego e já tinha um curso pago em Nova York. Então eu pousei lá, fiquei uma semana e já fui para Nova York fazer o meu primeiro curso, que foi nutrição esportiva vegetariana. Então eu aprendi a me alimentar de forma vegetariana, buscando proteína, né, como nas fontes Sim. vegetais. E naturalmente, naquele ano eu me tornei vegetariana. Entendi. Nossa, assim, digamos que tu é uma pessoa decidida. Quando tu coloca alguma Demora uma coisa na parte. cabeça, as coisas acontecem rapidamente. Foi assim com esse livro, assim, vou fazer um livro agora físico e no dia seguinte ele estava pronto? Olha, eu vou te dizer que mais ou menos. O meu namorado, e várias pessoas me diziam, tu tem que ter um livro. E o Denis era uma pessoa que me incentivava muito a ter um livro físico. Mas eu ainda não estava pronta para isso. E eu tive uma gravação aqui em casa com a Cris Silva, que é a apresentadora da RBS. E ela me disse, tu precisa fazer um livro, porque as mães usam as tuas receitas para os filhos. E aquilo começou. Tá bom, né? Acho que vai ser. E eu já tinha até iniciado uma vez um livro no meu computador, mas eu tinha parado. Tu ia me perguntar Por alguma quê? coisa? Eu ia Tinha te perguntar, parado por falta todas de essas tempo, eu acho. receitas que estão no livro, desculpa, elas já estavam no teu site. Não, Assim, não. não? E como é que as mães seguiam as tuas receitas, então, antes Porque do livro? não essas, mas muitas receitas que eu faço servem para criança. Eu faço bolo sem açúcar, então tem criança que não pode consumir açúcar, né? Até os 2 anos, as mães pegavam essas receitas. Ah, ela faz. Esse bolo é adoçado com tâmara, vou dar pro meu filho. Então, e elas Mas me onde mandavam essas receitas. foto. E onde essas receitas estavam? No Instagram? No Instagram, claro, não as Ah, mesmas, é isso que eu quis dizer, mas entendi, no entendi, Instagram. mas tá. Isso, no Instagram. E E essas do livro estavam aonde? Tu tem um foram, caderno no não, foram computador? surgindo. Eu faço muito teste, então, Ah, ao longo entendi. dos anos, e muita coisa eu queria colocar no livro exclusiva, né? Então eu fui desenvolvendo ao longo do processo. Eu já sabia que eu queria X receitas Bati. para cada capítulo, então eu fui desenvolvendo. E, e um dia, numa madrugada, de novo, eu acordei, acho que era 3 da manhã, não estava conseguindo dormir.
Falei, quer saber, eu vou fazer o layout desse livro. E eu peguei o meu celular, meu namorado dormindo, e eu pensei bem quietinha aqui, ó. Eu fiz a diagramação dele. No celular? No celular. Em umas 2 horas eu fiz a diagramação dele e pensei, tá pronto. Botei até receita ali para ver como é que ia ficar. Pensei, beleza, tá pronto, vou voltar a dormir. Daí pelas 5 da manhã voltei a dormir e no dia seguinte já mostrei pro meu namorado, já tinha umas 10 páginas. Ele falou, é isso, tipo, tá perfeito, segue o baile. E então eu fui fazendo no computador, mas eu fiz, era para ser um e-book. Por isso que eu fiz no celular, tá? Ah, E ele entendi. era bem compridinho no começo, ele não tinha esse formato. Ele era bem mais alongado, porque daí ele cabia exatamente na tela do celular, a pessoa não precisava dar zoom. E só que aos poucos, quando a primeira vez que eu imprimi o meu livro para corrigir português, o Denis, meu namorado, olhou e falou: Tu não vai fazer book. Não tem a menor condição de fazer e-book. Tu nunca comprou um e-book, ele disse. Tu vai fazer um livro. Tipo, faz um livro, imprime e vende. Eu faço e-commerce, porque ele tem uma plataforma de e-commerce, e a gente vai vender. A gente integra com o correio, a gente faz isso. Ele sabia todo o esquema. Eu falei, tá, então tu cuida dessa parte e eu faço o livro. E daí eu comecei a fazer o livro, mudei todo o formato, saiu do e-book, já mudou todo o formato. E no programa que eu fiz, que era no Canva, gente, programa de fazer banner para stories. Sim. Era muito complexo, então era um trabalho manual, assim, ó, bizarro de fazer, super difícil. E eu entrei em contato com uma gráfica, a gráfica orçou para mim, tentei até uma parceria com a gráfica, eu ia divulgar, ia ser um rolo, né? E eles fariam 800 cópias e eu ia ter que vender aqui, ó, ia ter que dar um jeito de vender. Daí eu já estava na minha terceira cópia, né, na minha terceira correção, e já estava vendo cores, etc e tal. E um dia a Maria Manuela, filha do Ivan, minha amiga, veio aqui em casa e eu mostrei para ela e para todas as minhas amigas que estavam aqui. Eu falei, Gurias, está aqui o livro, daqui 10 dias, numa quinta-feira eu tenho que ir na gráfica, eu só vou ajustar os detalhes finais e vou mandar imprimir. E ela falou, amiga, deixa eu mostrar isso pro meu pai, isso tá muito bom. Tipo, não faz nada agora, espera um pouco, deixa eu mostrar para ele. Eu falei, não te garanto nada, pode ser que ele diga não, pode ser que ele não queira, mas não custa tentar, ela falou. Ela falou, eu vou me esforçar. E Não, daí mas ela... é que tá muito legal. E as receitas são incríveis, assim, para quem não conhece, tá, tem toda uma apresentação inicial no livro, né? Fala um pouco, te apresenta qual é o objetivo, tuas mini inspirações, tu fala do que é preciso para fazer, né? Os utilitários, todas essas coisas práticas, assim, Sim. dicas, higienização. E aí vem, né? Começa com café da manhã, lanches, aí tem bolinhos e cupcakes sem açúcar, bolinhos e cupcakes com açúcar, docinhos saudáveis, receitas salgadas, geladinhos e refrescantes, assim, tipo picolé de pitaia, sorvete de manga, açaí caseiro. É que, na verdade, dá vontade de fazer pra gente comer, assim. Claro, como tu falou, é pra toda a família. Mas, assim, eu fico com vontade de fazer tudo, né? Sabe Assim, que teve uma pessoa que me sorvete de mandou banana com mensagem. limão. Ah, Oi? nossa, isso é delicioso. Teve uma Ah, pessoa que me mandou mensagem essa semana e disse: Mari, eu tenho 55 anos, não tenho filho, não tenho sobrinhos, comprei o teu livro para mim. Eu falei: isso! maravilha, tu te deu um presente que vai te trazer saúde, sabe? Isso que eu quero dizer, assim, ó, é para criança, não é só para criança, é para toda a família, para quem gosta de sabor, né? Eu acho, Uhum. porque é isso, é fruta, é nuggets saudáveis, bolinho de siri, batatinha com limão, torradinha de queijo, abacaxi grelhado com canela, bolos, tem vários, e é tudo com foto. Todas as receitas é colorido, tudo tem foto. Foto e Essas selo, fotos. né, Paula? E Oi? o selo que Ah, indica o tempo de isso, preparo, importante. quantidade de porções, se tem ou não derivados de leite, porque tem muita criança que tem alergia, e adulto, né? Alergia à proteína do leite, se é vegana ou não, e a partir de quantos meses a criança pode consumir. Então, é super explicativo e ainda tem a participação de 20 nutricionistas, né? Eu ia te perguntar, fala um pouquinho sobre como foi essa parceria com as nutricionistas, o que que elas fizeram exatamente, esse Uhum. selo, como foi esse trabalho? Eu tive uma nutricionista que revisou todas as receitas e ela que
colocou o selo da idade que a partir de que idade poderiam consumir. E eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas sobre alguns alimentos. Será que criança pode ou não pode comer? Tipo, açúcar, mel, bolacha Maria, bolacha de água e sal, gelatina, café. Tem criança que toma café na mamadeira. Será que pode ou não pode? Então, eu chamei as nutricionistas para escreverem para mim por 2 motivos. Para deixar o livro mais redondinho, para deixar ele 100%. E também porque eu valorizo muito o trabalho das nutricionistas. Eu trabalho com gastronomia saudável, mas eu sou arquiteta. Então, sempre que uma pessoa tem dúvida, eu digo, procura nutricionista. A gente precisa valorizar essa profissão. Então, como uma forma de parceria e de admiração, sabe? Claro. E aqui no final tem, né, os textos assinados por cada uma delas, né? Cada uma escreveu um texto sobre alguma coisa diferente, bem isso. Uma escreveu sobre mel, outra melado, textinhos curtos, mas isso, que deixaram... Tem o @ da Nutri. Exatamente. Então tem ali, fala sobre gordura, sobre azeite de oliva, sal e temperos. Muito, muito legal. Tem alguma receita que seja a tua preferida, que tu diga, essa, assim, que te dê muita vontade de comer, ou que tu sempre faça? Tem uma, que é o sorvete de banana com pasta de amendoim e limão. Esse sorvete, inclusive, a minha sobrinha, a Manu, adora. Eles colocam em forminha de cupcake, dão para ela, geladinho, mesmo que não seja picolé. A mistura do limão com amendoim e banana é sensacional. A mistura de limão com qualquer fruta realça o sabor, assim, eu acho divino. Esse é muito gostosa essa receita. Legal. E tu almoça sempre em casa, assim, tu faz a tua comida sempre, sempre, assim, normalmente? Olha... Claro, não sempre, mas eu digo assim, ou tu liga pro iFood de vez em quando, pede iFood. Olha, essa semana, há 2 dias atrás, eu falei pro meu namorado, aí vamos pedir comida, tipo, eu tô exausta, porque tá demandando muita energia o lançamento do livro também, sabe? Eu tô super envolvida. Claro. E ele falou, não, vamos cozinhar. Então, ainda bem que os 2 cozinham aqui em casa. Daí o que a gente costuma fazer é jantar, daí os 2 comem e sobra pro meu almoço. Ou eu cozinho no almoço e sobra pro jantar, mas eu almoço 90% dos dias em casa. Aqui, ó, tem uma pergunta que eu até fixei pra gente. A Adriana perguntou se tem diferença entre esse livro que saiu e aquele que tu ia mandar para gráfico, da LPM e o anterior. Que bom que tu perguntou isso, porque eu ia falar e esqueci. Tem pouquíssima diferença no layout. Isso que foi muito legal, porque a LPM respeitou muito a diagramação do meu livro. O Ivan dizia, não troca nada. Daí teve um dia que eu falei, Ivan, eu vou trocar essas cores. E daí ele falou, não troca. Ele não deixou eu trocar. Eu troquei escondida. Agora ele tá sabendo. Mas eu troquei escondida. Então, diagramação, assim, ó, praticamente nada. A gente, claro, alinhou textos, corrigiu o português, tirou algumas palavras, Claro. outras, alinhou algumas coisas, melhorou as réguas, então afastamentos laterais, superior, inferior. Isso tudo foi ajuda da LPM. Sozinha eu não teria feito assim. Até porque o programa em que eu trabalhava nem me dava essas opções, foi tudo um negócio manual. Então, teve alteração para melhor, sabe? Para muito melhor. Mas as receitas eram as mesmas. O conteúdo do livro se manteve. Fotos eu mudei um pouco, porque tinha muita foto minha segurando o alimento. E foi uma observação legal da editora, que disse assim, Mari, tem muita foto de mão, aparecendo mão. Então, menos foto de mão. Então, eu refiz umas 30 fotos, eu acho. 20, porque são mais de 5, são umas 50 receitas, né? Um pouquinho mais. Então, eu refiz várias delas. Mas, assim, se tu for pegar esse livro e a última edição que eu tinha impresso antes de entregar para LPM, ele tá muito, muito semelhante, sabe? E essas fotos tu vai fazendo e vai fotografando. Fotografando. Tu tem tudo que tu faz, tu fotografa? Tu tem, assim, um grande arquivo de fotos? Não. Tenho um arquivo bem bom de fotos, mas eu não fotografo tudo, não. Até deveria, talvez, né? Mas às vezes eu só quero
cozinhar e quero que as pessoas comam e não quero registrar. Porque eu também tenho assim, eu tento separar um pouco a minha vida pessoal da minha vida da web. Então, se eu fotografar, se eu tô num restaurante com meus amigos, eu não tô fotografando, sabe? Sou eu ali. Então, meu trabalho fica para os momentos Entendi. que eu tô sozinha. Entendi, legal. E eu queria te perguntar uma coisa, assim, tem muitas, até amigas minhas, gente que eu conheço, que se estressa muito porque os filhos não gostam de comer muitas coisas, né? Assim, não come fruta, ou se come fruta, come só uma, não come salada, não come não sei o quê. Não... Que dica tu daria, assim, começar por onde, né? Porque daqui a pouco é difícil. A mãe pega esse livro, acha tudo maravilhoso, mas pensa, ai, por onde eu vou começar a convencer o meu filho a ter uma alimentação saudável, né? Assim, porque, sei lá, não importa por que até esse momento a criança não quis comer. Mas assim, qual dica tu dá? Começar por onde? Pelo sorvete, pela cor? O que tu diria? Eu diria que nem é pela receita, é levando a criança para a cozinha. Uhum. No momento que a criança ela tem o contato com a comida, ela sabe os ingredientes que vão naquela comida que ela tem que comer, ela se encoraja mais, sabe? Eu já dei aula para muita aula para criança de 2 até 15 anos, e eu incentivava elas a colocarem na receita que elas estavam fazendo o que elas quisessem, mas sabendo que elas teriam que provar depois. E eu percebia que os pais que estavam ali dizendo que o brócolis ela não vai colocar, a criança ela colocava e ela experimentava. Eu acho que ela se sente, aquilo faz ela se sentir capaz, sabe? E ela se liberta um pouco para experimentar. Mas é claro que existem diversas fases. Tem a fase que a criança come de tudo e de repente vira a chave, ela só come arroz e feijão, não come mais nada. Então, eu te diria assim, que eu acho que o livro, a criança tem que folhear, ela tem que escolher, ela tem que ir pela foto, ela Ah, tem que sim. apontar, eu quero essa, sabe? Ah, isso é Porque eu legal. acho É que porque como tem foto. as fotos ajudam, por isso a importância da foto também. Eu acho que a criança ela tem que apontar para a receita e escolher o que ela quer comer. Porque isso também ajuda, sabe? Independência, né? A gente também não gosta que mandem na gente, a gente também gosta de fazer o que a gente quer, então a gente tem que dar essa independência para a criançada. E é importante também, né? Porque, claro, existem prioridades. Daqui a pouco a mãe, o pai, enfim, a pessoa que está ali com a criança vai dizer: ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo de levar a criança para a cozinha. Mas acho que vamos combinar que é uma prioridade, né? A alimentação saudável é uma prioridade, porque já existem estudos que comprovam que o jeito que a criança se alimenta vai lá no futuro, né? Lá adiante, vai daqui a pouco, se ela come mal, vai gerar algum problema na fase adulta, né? Isso é assim mesmo. Então, assim, pensar que é uma prioridade, não só matar a fome, mas né, É. não só a criança comer algo, mas ela comer algo saudável, né, Uhum. Mari? E eu acho que olha só, eu acho que é muito mais bacana tu levar a criança para. Ah, não tenho tempo, vou pedir uma comida, vai chegar, cada um fica no seu eletrônico, come, mas Aham. tá comendo. Pelo menos se tu for para a cozinha e levar o teu filho, vocês têm um momento de interação super bacana, divertido, um contato mais próximo que muitas famílias nem não têm tempo de ter porque estão nas redes sociais ou a criança está assistindo um filminho ou está comendo, sabe? Então eu acho que a cozinha ela também possibilita isso, né? Sim, agora tu falou a coisa de comer filminho, né? Várias vezes eu vejo assim, a criança comendo e vendo o filminho. Então ela nem sabe o que ela tá comendo, né? A É uma. gente, a gente É, faz isso. Quantas é. vezes eu me pego trabalhando, tô no meio de um trabalho, no computador ligado, ouvindo áudio no celular e comendo. Eu não me dou conta da quantidade de comida que eu tô colocando para dentro de mim. E tu comentou sobre os ingredientes de tempo também. As receitas do livro, elas poderiam ser muito mais incrementadas, mas eu fui eliminando ingredientes e colocando ingredientes Ah, é extras verdade. como opcional para adicionar. Por quê?
Porque a ideia é que os pais encontrem os ingredientes com facilidade da receita, encontrem no supermercado ou que tenham em casa. Se eu colocasse muito ingrediente, já seria um impeditivo para a galera começar a executar. Quem vê aquela receita com 10 ingredientes, um passo a passo super gigante, já nem começa, né? É verdade. Pai e mãe, impossível. Então as receitas, elas são simples justamente para isso. E o que que nunca falta na tua geladeira, assim, ou no teu, na tua despensa, no teu armário, assim, ai, eu sempre tenho isso em casa. Ovo, aveia, banana, sempre. Açúcar mascavo, porque eu gosto de fazer bolo, então às vezes eu uso açúcar mascavo. Fruta sempre tem e verde, alguma coisa verde, sempre tem aqui em casa. E tu opta pelos orgânicos? Tu compra sempre orgânicos? Ou Eu faço como é que... assinatura de orgânicos, o que facilitou muito a minha Ah, vida. legal. Porque às vezes a gente vai no supermercado, o orgânico, ele é muito mais caro, a gente se assusta e acaba comprando outro. Porque realmente Verdade. tem valores assim, tu paga R$ 20 de um pimentão orgânico, enquanto o outro dá 6. Tu acaba comprando de 6, sabe? Então eu faço um serviço de assinatura, eu pago uma taxa de uns R$ 50 por mês, que é um valor por semana, que é um valor baixo, e vem uma cesta que dura a semana inteira, e também vem o que os produtores enviaram. Então eu penso assim, até eu acho uma boa, porque se vem coisas diferentes, eu sou obrigada a testar receitas diferentes, não fico na mesmice, sabe? Isso é legal de falar, porque hoje tem muitas opções, assim, basta dar uma pesquisada ali, tem muitas opções de produtores que fazem isso, uma assinatura Sim. mensal, assim, então não tem desculpa, né, assim, eu acho, para não se alimentar de forma saudável. Eu acho que chegou num ponto que finalmente as pessoas estão se dando conta, né? Claro, por todas as informações que a gente tem agora, que antes a gente não tinha. Bom, quando eu era criança não tinha nem prazo de validade, né? Nos valimentos, assim, tu comprava um Eu iogurte, me não sabia lembro, eu me quando que ele lembro quando estava ali. colocaram prazo de validade no ovo e eu pensava, nada a ver, entendeu? No ovo. E hoje em dia é normal, né? Mas eu me lembro quando entrou a validade no ovo. Não, pois era, assim. E hoje a gente. E isso é legal porque daí também faz com que a gente fique cada vez mais exigente em relação aos alimentos que a gente come. Eu vejo assim que outra coisa que as pessoas estão começando a fazer, que elas não faziam, e eu imagino que tu faça, é ler rótulo, né? Antes as pessoas não olhavam o que tinha naquele biscoito, sei lá, qualquer coisa, assim, se tem gordura hidrogenada, se tem não sei o quê. Agora o pessoal já está começando, pelo menos eu tenho percebido isso, a dar uma olhada ali nos ingredientes, digo, dos alimentos industrializados, né? Tu Sim, faz isso porque sempre, imagina. eu faço. É porque o comércio, ele nos engana, né? Os pacotes de bolacha, é fit, é não sei o quê, vai te ajudar a emagrecer, Uhum. é o programa não sei o quê. Gente, se tu para olhar os ingredientes, aquilo é uma enganação, é só o nome que eles conseguiram aprovar e que tá fazendo muita gente cair nessa jogada. Então, é fundamental ver a lista de ingredientes, sim. A tua mãe disse que a tua avó Meta lia todos os rótulos muito bem. É de família, então. Já percebi que a tua família é uma família bem ligada em saúde, assim, né? Também. Que bom, ó, Mas fiz a minha a minha filha. mãe, ela viveria de café com leite e pão. Seria assim, ó, se ela tivesse que escolher dois alimentos na vida dela, eu sei que seriam esses. E o meu pai seria leite com Nescau e bolacha recheada. Eu sei porque é a cara deles essas. Mas a minha mãe melhorou muito. Hoje em dia ela se cuida, mas ela adora o pãozinho dela. Ela adora, sabe? Mas ela se cuida Sim, muito mais. vamos combinar que um carboidrato é bom, né? É difícil largar É, minha mãe carboidrato. sempre diz, não, nada que. Como é que ela fala? Qualquer fritura é boa. Tá ruim frita, sabe? Qualquer fritura é boa. Mas lá em casa não tinha É, fritura, ó. legal. Não, e tudo que a gente faz frito, na verdade, dá para fazer no forno, né? Tem, assim, outras opções mais saudáveis que daqui a pouco vão ficar, daqui a pouco, uma batatinha frita que faz lá pro filho, em vez de fazer a batata frita, a tua mãe botou aquela carinha de olho para cima. Eu não tô mentindo. Faz no forno. E tu, Sabe que se tu aqui tem uma fosse... receita do bolinho de siri que ele tem uma casquinha crocante, gente, parece frito e é assado. Hum, Esse aqui é um dos exemplos que tu falou do frito que pode ser assado, esse aqui fica perfeito. hum. E onde é que a gente compra carne de siri? Desculpa te perguntar. Na peixaria. Muito fácil. Uhum.
Na É porque Peixaria daqui a do pouco a Porto, gente aqui em fica. Porto Alegre tem na Alma Pescados. Foi ali que eu comprei. Ah, é perto Mas do eu já fiz, Parcão. isso, mas eu já fiz com bacalhau também, essa mesma receita. Hum, Então, tu vai mudando o ingrediente, segue o restante igual. Tu consegue. Já fiz frango, já fiz em formato de coxinha, esse bolinho de bacalhau. Então, tu vai variando o formato e um ingrediente já muda a receita. isso é uma coisa legal também, assim. As pessoas, tem gente que tem medo, né? Assim, pega uma receita, vai seguindo aquela receita à risca e tem medo de mudar alguma coisa. Ah, se eu mudar alguma coisa, vai dar errado, vai desandar, né? Então, assim, qual é a tua dica se a pessoa não tem uma coisa, não só as que tu já deu no livro, mas, por exemplo, não tem siri, dá para fazer com bacalhau, com frango. Isso é meio óbvio, assim, ou o que é parecido com o que, né? A carne, ela sempre pode. O peixe eu posso fazer com siri, posso fazer com bacalhau, mas posso fazer com que, sabe? Não sei se eu Uhum. me fiz entender. Não, tá perfeito. O que tu falou, assim, é pensar nas texturas. Muita gente diz, Hum, posso trocar açúcar por mel? Ok, os dois adoçam, mas um é líquido e o outro é seco. O que vai acontecer no bolo? Vai virar uma aguaceira, entendeu? Vai virar um riacho. sim. Então, tem que mudar ingredientes de texturas semelhantes. Quer trocar o açúcar mascavo pelo demerara, pelo de coco? Pode. Agora, tem gente que me diz assim, acho que eu não vou usar farinha, vou usar batata doce no lugar. Não vai dar certo, gente. Então, tem que Sim. só parar para pensar nas texturas. Se vai mudar texturas semelhantes, só pensar assim, de que forma que o ingrediente vai se comportar ali, sabe? Para poder Ótimo. fazer uma alteração. Não, perfeito, nossa. Acho que é uma dica fundamental que é óbvia, mas que a gente às vezes se liga muito mais no sabor, que nem tu falou, do que na textura. Mel adoça, açúcar adoça. Não sei o que Isso. é carboidrato, é farináceo, mas é muito bom, assim, porque dá para ir testando, né? Eu acho a cozinha, tu falou, né? Que tu é arquiteta, né, algumas pessoas devem dizer, mas o que a arquitetura tem a ver com gastronomia ou com comida? Mas tem uma coisa que tem a ver, né, que é a criatividade, assim, também, né, que é criar, né, os arquitetos criam ambientes, os juntam, né, formas e tal. E quem trabalha com comida também tem que ser criativo, né, também tem que saber juntar coisas para formar uma outra. Né? A Fernanda está dizendo, minha mãe usa nata, requeijão ou iogurte como se fosse a mesma coisa. Mas tá vendo? São texturas iguais. Todos eles têm acidez. Então, eles vão estar... Tu pode usar nata no bolo de iogurte que está aqui no meu livro, por exemplo. Ela tá certa. Uhum. Boa. Mas eu esqueci o que Eu eu estava falei. falando sobre Da questão da arquitetura. criatividade. Tu é uma pessoa criativa, assim. Tu gosta de criar algo do nada, assim? Ou tu pega uma receita e adapta? O que tu prefere fazer? Tu prefere inventar, assim, algo? Eu gosto de pegar... É que receitas são coisas, assim, às vezes muito difíceis de acertar. De chegar no ponto. Mas eu gosto de pegar inspirações. Tipo, eu vejo uma foto, de repente, de alguma coisa, um biscoito. Tipo, esses ingredientes não tem nada a ver comigo, mas eu acho que eu consigo fazer alguma coisa parecida com outros ingredientes, sabe? Então, eu uso referências como inspiração. Mas sabe que você estava falando de criatividade e tal. Enfim, eu larguei a arquitetura, mas se eu não fosse arquiteta, eu não teria conseguido fazer esse livro como eu fiz. Sem dúvida. Não teria. Todo o meu trabalho, todas as apresentações de projetos que eu mando para os meus clientes, eu faço sozinha. Eu diagramo tudo no Canva e eu faço com muita agilidade e muita facilidade. Eu faço e-book para empresas, sabe? Para clientes. Então, ao término do nosso projeto, eu vou entregar um e-book para vocês. Eu consigo Entendi. desenvolver isso por conta da minha criatividade, da minha habilidade, né? Por todos os anos de trabalho que eu tive. E como é que tu continua trabalhando como arquiteta, então? Não, quando eu voltei da Califórnia, a minha mãe Tá. dizia assim, minha mãe e meu pai, tu precisa voltar para arquitetura, nem que seja um turno. Eles ficaram uns 6 meses falando, Angustiados eles ficavam.
Vou voltar, tô procurando, tô vendo, sabe? Já nem, acho que eu nem tinha mais o AutoCAD instalado no meu computador. Eu dizia, não, tá, tudo certo, vamos vendo. E a minha mãe se tornou o meu financeiro. Ela que me ajudava nos meus cursos, ela é minha irmã, mas ela que me ajudava na parte financeira, ela que abriu a empresa para mim, ela que emitia as notas, que fazia as cobranças, e daí ela começou a ver que o negócio estava andando. Mas ela também demorou para desapegar, porque ela jogou meu capacete de arquiteta fora não faz muito tempo. Sei lá, faz uns 2 anos. Teve um dia que a gente estava, ela estava aqui em Porto Alegre, e ela falou, isso aqui deu, né? Você deu, né? Tava ali até agora, nem sei pra quê. Tem que trocar por Então, um daqueles de mestre Cuca agora. exatamente. E, então eles foram, aos poucos, foram se acostumando. Eu entendo que deve ser bem difícil para os pais que pagaram uma PUC para uma filha, de repente ela simplesmente não querer mais aquilo. Mas eu acho que a gente é muito novo quando decide a profissão que a gente Com vai certeza. com 16 anos, né? Não tá certo isso. Não, e é o que tu falou, se tu não fosse arquiteta, o livro não seria assim, provavelmente tu também não seria a pessoa que tu é. Uma coisa acaba levando a outra. Tudo é experiência, né? Tudo é troca É. de ideias. O E próprio assim, Gurianatureba surgiu tão completo, tão redondinho, com o logotipo, logomarca, site, Facebook, Instagram, paleta de cores, porque eu era arquiteta e consegui colocar em prática, né? sim, e te deu provavelmente mais segurança, né, Não era para amador, investir. né? E hoje a gente vê, assim, claro, já faz um tempo, que tem um monte de programa na TV de culinária, tudo, né? Desde pessoas, lá o marido da Fernanda Lima, a, a ai, meu Deus, me deu um branco, a irmã da A Preta Maíra, Gil. Rodrigo Hilbert, a Bela Isso, Gil, Bela a Gil, Rita Bela Gil. Lobo. E assim, todo mundo lá, e com sucesso, né? E sempre lançando livro, né? O programa leva ao livro. Tu já e Masterchef, fora, né? Masterchef, mais não sei o quê. E aí programa de bolo, programa de não sei o quê. Tu tem vontade quando tu vê de estar daqui a pouco na TV, não só na web, na TV realmente? Tu já pensou sobre isso? Eu já pensei, já enviaram um projeto para a TV por mim. Hoje em dia, todo sábado, eu faço uma participação no programa da Laura Medina na Band. Então, Ah, sim, conheço a Laura. já faz 1 ano e meio, acho que eu faço participação no programa dela. Agora a gente está usando umas gravações prontas que a gente tinha, porque por conta da pandemia a equipe reduziu muito, né? Mas eu tenho vontade, sim, sabe? Eu acho que eu consigo me comunicar bem com as pessoas. Eu não sou jornalista, então eu não tenho né, um estilo de jornalista. Eu sou da web, eu sou mais solta. Então, existe uma diferença do apresentador que é apresentador desde sempre e do apresentador que se comunica nas redes sociais. Então, eu não sei como seria isso. Eu tenho vontade, mas eu não. Isso não é a minha meta final, sabe? Sim. A minha Qual meta, é a tua meta? eu acho que a minha meta é uma coisa que eu sempre penso é o seguinte: eu quero ter produto um dia com a marca Guria Natureba, porque eu não vou ser Guria Natureba para sempre, eu vou ser vó Natureba um dia, né? Eu não vou Ah, virar Guria mas Natureba. assim, ela pode ser uma guria natureba, que nem diz o Ivan, jovem há mais tempo. Então, Iva, tá certo. Então, a minha ideia firmar cada vez mais a minha marca para que eu possa ter produtos para comercializar. Meu primeiro produto Ah, está legal. sendo o livro, né? Sim. E o que que tu imagina, assim, produtos... Agora fiquei curiosa, assim. Aham. Eu Quais não são os tenho. produtos? Eu penso em coisas voltadas para gastronomia, sabe? Não tá nada em prática ainda. Já fiz diversos projetos, mas eu sou daquelas. Eu sou rápida na decisão quando a decisão já está muito firme dentro de mim. Então, e eu estou construindo a minha imagem para chegar lá um dia. Eu sempre digo, eu tenho muito cuidado com as marcas que eu fecho, porque credibilidade vale mais do que dinheiro na conta. Não basta eu ter dinheiro na conta, fechar projeto, projeto em cima de projeto, se eu vou estar perdendo credibilidade com o meu público, já que o meu objetivo ele é tão maior do que o agora, sabe? Sei. Então, assim, gente, sério mesmo, esse livro tá
excelente. Eu não estou falando isso porque eu trabalho na LPM, nem porque eu estou aqui fazendo essa live. Eu estou falando porque assim, ó, me deu vontade de dar esse livro de presente para muitas pessoas, para muitas mães que eu conheço, sabe? Desde mães que os filhos não comem bem, até mães que eu conheço que já são naturebas também, né? Para ser mais para aumentar o leque de opções, né, que essas mães já dão para os seus filhos, fora que o livro tá lindo, né? Além do conteúdo, parabéns, Mari. Tá Obrigada. muito, muito Sabe lindo que mesmo. comprando, eu percebo pelo meu site, né? Que por sinal, o meu site é receitasnaturebas.com.br, bem fácil Sim, tá. de decorar. Muitas pessoas estão comprando mais de um, e daí é certeza que é para dar de presente. Então, eu até acho que a gente conseguiu lançar ele numa época maravilhosa, que as pessoas já estão começando a pensar em presente de Natal, amigo secreto. No momento que a pessoa pega o meu livro, ela já pensa em quem presentear. É diferente de né? Eu percebo assim que está sendo um presente muito bacana que as pessoas estão se trocando. E daqui a pouco já vem o Natal aí, né? Do jeito que tá passando rápido, então, Não, ó, gente, já comprem para receber esse Natal e poder dar no Natal de presente. exatamente. Eu acho assim, comprem, bem o que eu falei, comprem para dar para quem já é natureba e para quem tem dificuldade até a Sussu, acho que é Sussu do Gabas, do Gabas, do Gabás, não sei. Tenho duas meninas complicadas para comer. Ó, então, receitas, leva elas para a cozinha, começa Tem no site a... da LPM também e na Pocket Store, né, aqui em Porto Alegre, não sei de onde ela é. Sim. E tá chegando em todo o Brasil, assim, dá para comprar pela web, dá para comprar no site da Mari, dá para comprar, sim, ó, só não compra quem não quer, né, Mari? Assim. E eu vou divulgar também o nome das livrarias que tu me comentou que já estão vendendo em São Paulo e no Rio, porque tem um público bem grande de São Paulo e Rio. Tá, e breve vai estar chegando mais coisas. Não sei se tu quer dizer mais alguma coisa, algo que eu não tenha te Eu perguntado. quero agradecer toda a equipe da LPM que foi tão gentil, carinhosa, atenciosa comigo, em especial ao Ivan, que acreditou muito no meu trabalho. Sem o Ivan na minha vida, esse livro estaria na gráfica, né? Então, ele e a Manô, né? Porque a Manô que fez o livro chegar até ele. Então, eu sou muito grata à LPM, me sinto muito honrada de fazer parte do time de escritores da LPM. Não imaginava isso para esse ano, um ano de pandemia, não imaginava que eu ia estar lançando um livro. Então, eu tô assim, imensamente feliz e grata a vocês. Ah, mas o mérito é todo teu, Mari, porque se o livro não fosse bom, eu te garanto que o Ivan não ia fazer. Eu estou sabendo. Então, assim, o mérito é teu, porque como eu falei, eu fico repetindo isso, mas é que é verdade, gente. Assim, ó, passem numa livraria de máscara, obviamente, bem cuidados, deem uma folhada e vocês vão ver que. E no site da LPM tem algumas páginas ali. Quando tu entra, coloca o nome do livro, Receitas Naturebas, ali em www.lpm, sem o E comercial, né, .com.br. Vai ali no livro, dá para ler um trecho, dá para ver também alguns trechos ali. A Cleusa está perguntando, vem para o Espírito Santo. Gente, depois que a pandemia passar, esperamos que passe, que venha a vacina, aí a gente vai combinar, né, Mari? Várias sessões de autógrafos. Uhum, exatamente. Mas estou muito feliz, muito obrigada também pela live. Fiquei bem contente com a galera por aqui. E estarei em mais uma live agora com o Thiago Garcia, que está nos assistindo às 8h30. Então, essa semana, ó, uma live atrás da outra. Amanhã teremos live também, né, de Feira do Livro. E no domingo, mais uma. Lançamentos a 1000. Amanhã é da Flipossos, né? Exatamente. 11h30. Ah, legal. Então tá, vai ser legal. Então, Mari, muito obrigada. Continua com esse teu trabalho lindo. Sim, Sussu, www.lpm.com.br. Isso mesmo, certinho. Perfeito. Obrigada, Mari, gente. então tá. Um beijo para Eu adorei. todos. Boa Eu vou noite. salvar, eu vou salvar. Também. Ah, eu também. Vamos ver se depois a gente se conhece ao vivo. Eu vou salvar essa live nossa para ficar, para quem não viu, poder ver depois e aí depois tu pode compartilhar também. Combinado. Muito bem. Então tá. Obrigadão.
Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada por todos aí que nos assistiram. Beijinho. Beijo pro meu Tchau, irmão tchau. que tá aí também. Por toda a tua família, legal. É. Beijo.